E aí galera, tudo bom com vocês? Olha só, a história de hoje é sobre uma coisa que todo brasileiro sabe o que é, mas quase ninguém conhece a história. E aí, sabe desvendar essa charada? É fruta, mas não se come. Se espremida vira suco, se congelada vira sorvete. Qual é o nome desse banquete? Olha só, presta atenção, vou repetir. É fruta, mas não se come. Se espremida, vira suco. Se congelada, vira sorvete. Qual é o nome desse banquete? Escreve aí nos comentários, tá bom? Enquanto você escreve, eu tive uma outra ideia. No outro vídeo que a gente tinha colocado, uma pessoa veio me perguntar por que é que a gente não mostrou de perto aquela pintura indígena para vocês verem como é que faz. Então hoje eu separei uma outra pintura dos índios Pataxós e eu vou mostrar ela bem de pertinho para vocês verem como é que faz e conseguirem repetir aí em casa. E aí, bora pintar a cara? Então vem comigo, galerinha. Ó, a primeira coisa que vocês vão fazer é separar o material. Tá aí o meu pincel e a minha tinta vermelha e a minha tinta preta. É só isso que vocês vão precisar. Tá bom? A minha tinta, como ela é a base de água, eu tenho que molhar meu pincelzinho na água e passar nela. Aí ela vai soltar a tinta ali, vai virar uma tinta vermelha no meu pincel. Daí sim eu posso passar no rosto. Mas você pode passar a tinta que você quiser, desde que seja uma tinta que pode passar no rosto, hein? Não vai passar qualquer tinta aí, ficar com alergia, tinta de tecido queima o rosto. Então pede ajuda pra mamãe, pro papai, mamãe e papai, presta atenção, hein? Que na hora de passar a tinta, tem que ser a tinta certa, pra não dar trabalho depois. Olha aí, eu passei a tinta primeiro na testa. Tá vendo só? Qual que é a região que você tem que passar, a região do rosto que tem que passar? Só na testa e em cima do olho, isso é muito importante, tá? É do olho pra cima e tem que deixar um pedacinho ali da testa sobrando, não vai pintar a testa inteira. Senão não é uma pintura de índio pataxó, tá bom? Eu tô pintando ali os dois olhos, tenho que abaixar um pouquinho, porque o meu espelho ficou um pouco embaixo. Aí vocês vão olhando aí meus cachinhos que ficaram bonitos, mas aí eu levanto pra mostrar a pintura como é que tá ficando pra vocês, ó. Dou mais uma retocada, com o dedo eu vou dando uma esfumaçada, e aí fica bem legal. Olha só o efeito que deu, tá vendo? Aí eu vou pegar o meu outro pincel, vou molhar ele na água, passar na tinta preta para passar no rosto. O índio ele faz com um palitinho que ele molha na tinta. A gente tá fazendo com pincel, né? Porque eu não sei como é fazer igual o índio faz. Ele passa tinta vermelha com um dedo e a outra ele faz com um palitinho. Deixa eu dar só uma retocadinha aqui no vermelho, que faltou um pouquinho. Aí pronto, a gente volta pro preto. Vamos fazer um risco, uma linha embaixo do olho, um dedinho de distância ali embaixo do olho. E o mesmo que a gente fazer de um lado do rosto, a gente vai repetir do outro lado, tá? Uma linha reta, tá vendo? Fiz dos dois lados. E agora, da pontinha dessa linha, eu vou puxar uma outra linha vertical, assim, ó, pra baixo, na região da minha bochecha. E faz do outro lado também. Aí, dentro desse pequeno triângulo, a gente vai fazer um outro triângulo menorzinho, olha aí, ó. Faz de um lado, liga ali na pontinha e faz do outro também. Isso. Tá entendendo até aí? Agora a gente vai fazer ali naquele espacinho que ficou ali no meio, embaixo do olho, um outro triângulo. Vamos usar o pedacinho do cantinho do desenho para fazer um triângulozinho, olha aí, prontinho. E da pontinha desse triângulo a gente desce para fazer o outro pedaço ali, uma linha vertical, uma outra linha, ó. Repete tudo do outro lado, olha aí, peguei ali a pontinha, puxei. E agora a gente vai fazer ali dentro, ó, um zigue-zague, vários triângulozinhos. E para isso a gente faz esse zigue-zague, ó, presta atenção ali, ó, vou fazer do outro lado. Zigue-zague, 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 zigue-zague. Tá vendo só que bonito que tá ficando? Tá quase acabando, galera, ó, presta atenção, vou fazer uma linha aqui, ó, para ligar os dois desenhos ali em cima do meu nariz.
fiz do outro lado. Calma aí que eu vou levantar pra ver, pra mostrar pra vocês. Isso. E agora só falta ali na parte de baixo do olho, ó. Tá vendo? Eu vou fazer uma outra linha, puxar ali pra cima. Do outro olho também. Puxar ali na região da minha têmpora, que é a parte de, né, aquela região que tem, olha aí. Ficou bonitinho, né? Terminei já, olha, ó. Sou um índio pataxó e vou contar a história pra vocês e vocês aprenderam uma maquiagem muito bacana. Vamos lá? Deixa eu guardar as coisas aqui. Pronto! Agora que você aprendeu, você também pode se pintar de índio e contar histórias na sua casa. E aí? E vocês? Já descobriram qual que é a charada da fruta que dá nome à história de hoje? Não descobriu ainda? Vou repetir. É fruta, mas não se come. Se espremida, vira suco. Se congelada, vira sorvete. Qual é o nome desse banquete? Se você falou açaí, você acertou! Pois é, a história de hoje é a lenda do açaí. O açaí é o fruto do açaizeiro, que também é conhecido como juçara. A lenda do açaí, gente, ela tem origem também na região norte do Brasil, onde hoje existe uma cidade que é conhecida como Belém, fica no estado do Pará. Ali viviam os índios das tribos indígenas pataxós. Eles sentavam ali entre eles e contavam essa história de uma índia chamada Iaçã, que passava noites e noites chorando sem sair da sua oca. Pois é, você quer saber o porquê, qual que é o motivo do choro da índia Iaçã? Então, com vocês, a lenda do açaí. Há muito tempo, numa clareira, perto de um rio, vivia uma tribo indígena que se alimentava apenas de caça e pesca. Eles não se alimentavam dos frutos porque ainda não conheciam os frutos que eram comestíveis. Acontece que essa tribo, ela foi crescendo, iam nascendo mais curumins, esses curumins iam crescendo e a tribo ia ficando cada vez maior. Essa tribo cresceu tanto que toda a caça e pesca que eles conseguiam mal dava para alimentar as crianças. A caça estava começando a ficar pouca de tanto índio que tinha nessa tribo. Com todo esse tempo sem comer, os índios não estavam saindo nem para caçar. Até que então, alguns guerreiros da tribo tiveram a brilhante ideia de conversar com o grande cacique, Itaque, para decidir o que seria feito para resolver esse problema. E ali, os índios foram até a oca de Itaque. Ele estava ali, tranquilo, parado, perto da fogueira, e também estava muito pensativo para saber como que ia resolver o problema. Os índios conduziram Itaque até dentro da oca e lá fecharam a oca e fizeram uma reunião secreta. Nenhum índio poderia saber o que eles estavam conversando ali. E todo esse ritual tinha que ser respeitado como ordem do cacique. Lá dentro, eles ficaram conversando com Itaque por horas, pensando em como resolveriam o problema. O cacique já não sabia mais o que fazer. Os peixes do rio tinham acabado. E a caça já não havia mais na floresta. E pensaram e conversaram por muito tempo. Até que Itaqui, o sábio cacique, teve uma ideia. Ele decidiu então que para resolver o problema, a tribo teria que diminuir de tamanho. Como que eles fariam isso? Os índios perguntaram, mas Itaque, como nós vamos fazer para a tribo
diminuir de tamanho? Vamos banir os índios? Como que vai ser feito isso? Ele pensou e disse que não poderiam mais nascer curumins, não poderiam mais nascer as crianças na tribo. Qualquer criança que nascesse, a ordem era para que os índios levassem para a floresta e matassem. E assim foi feito. Para que a tribo diminuísse e conseguisse suprir a sua necessidade de fome, ela teria que diminuir dessa maneira. E essa foi a ordem e lei do grande cacique Itaqui. Um dos guerreiros foi correndo espalhar a notícia no resto da tribo. Ai, quando os outros índios ficaram sabendo da notícia, foi muito triste, porque a filha de Itaqui, Iaçã era o nome dela. Ela estava grávida. O filho ia nascer logo. E ela, como num ato de desespero, triste pela decisão de seu pai, decidiu abandonar a tribo. Ela chegou na sua oca, abraçou seu marido e falou o que ia fazer. E ele disse: não, mas deve haver um outro jeito, tem que fazer o cacique mudar de ideia. O que faremos? O que faremos? E ela, meu marido, essa é a única solução. Quando meu pai dita uma lei, não há quem tire isso da cabeça dele. Então a única solução vai ser com que eu fuja para a floresta para ter o nosso filho longe daqui. Adeus. E a Sam partiu para a floresta para ter o seu filho tranquila perto do rio. E a Sam andou pela clareira, andou, e quanto mais ela andava, mais distante da tribo ela ficava, até que ela encontrou um lugar onde ela poderia viver sozinha com a criança. Lá na floresta, ela teve seu filho, que nasceu um pequeno curumim. E a Sam ficou tão feliz. E ali ela cuidava do seu bebê até que ele foi crescendo, ficando forte, crescendo. Até que um dia, Lassan teve uma ideia. Tinha se passado tanto tempo, a criança já estava grande, e a Sam imaginou então, será que se eu voltar para a tribo, meu pai vai ter mudado de ideia? Eu acredito que sim. Meu filho cresceu tão lindo, tão forte. Se ele crescer um pouco mais, poderá ser um guerreiro da tribo e ajudar na caça. Eu vou voltar, pensou Lassan. Vou voltar para a minha tribo. E Lassan pegou seu pequeno filho nos braços e voltou. Quando ela chegou lá, nada tinha mudado. A lei ainda era a mesma. Toda criança que nascesse deveria ser morta. E ao chegar, o cacique Itaqui ordenou que pegassem o seu filho e levassem para a floresta. Mas Lassan tentou impedir. Não, mas meu pai, meu filho, dizia a Índia. O meu filho, seu neto. Mas Itaqui não mudou de ideia. Lei é lei, minha filha, disse o grande cacique. Levem a criança para a floresta e executem. Os índios guerreiros, então, pegaram a criança, levaram para a floresta e mataram. Lassan ficou arrasada. A Índia não parava de chorar, dia e noite. Ela se escondeu dentro da sua toca e lá ela deitava, imóvel, não se mexia, mal levantava para comer. Ficava ali, dias e noites,
só chorando, chorando e chorando, triste. Todas as noites, antes de dormir, ela fazia uma pequena prece, fechava os olhos e pedia ao grande Deus Tupã que escutasse o seu desejo. O seu desejo era que seu pai pensasse numa outra maneira de manter a tribo viva. Tupã, lá de cima, vendo a tristeza de Iaçã, se compadeceu. E em sonho, Tupã disse a Iaçã: minha filha, Laçã, eu, o grande Deus Tupã, tomarei as providências. Mas, para que a tribo seja liberta da fome, haverá um pequeno sacrifício. E Tupã deixou esse recado em sonho para Iaçã. A Índia acordou no meio da noite, olhou para fora de sua oca e viu, no pé de uma palmeira, o seu filho ali. Iaçã ficou tão feliz que naquele momento ela saiu para agarrar a criança e quando ela chegou perto, a criança sumiu. Era apenas uma visão. Mas Iaçã, ela voltou a chorar. Triste, mas tão triste que ela estava, ela agarrou aquela palmeira e ali se colocou a chorar. E ali ela chorou a noite inteira e morreu ali mesmo, de tristeza. Os índios guerreiros no dia seguinte encontraram Iaçã, abraçada a uma palmeira, mas ainda estava com um semblante sorridente no rosto e olhava para o alto. Seus olhos estavam direcionados a um pequeno fruto que havia no topo da árvore. O cacique Itaqui olhou para o topo daquela árvore e viu aquele pequeno fruto roxo. Mandou os guerreiros colherem aquele fruto e levou para a aldeia. Chegando na aldeia, ele ordenou que fizesse um suco daquele fruto, que espremessem aquele fruto para gerar um suco. E assim, o açaí, que é conhecido hoje, matou a fome daquela tribo, e a tribo não precisava mais matar as crianças para permanecer viva. O fruto daquela árvore, o açaizeiro, foi batizado pelo cacique Itaqui de açaí, que é Iaçã ao contrário. E hoje, aquela árvore e aquele fruto é conhecido como a fruta que chora e é consumido em todas as regiões norte, até no Brasil inteiro, o açaí que você conhece hoje. Essa é a lenda do açaí. Vocês gostaram da história? Que bom! Agora vocês aprenderam a fazer uma bela pintura e a contar uma história, 3 histórias. Hoje termina a série Contos Indígenas e eu espero ver vocês muito em breve. E essa bela história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra. Um grande abraço e até a próxima!